Bom dia, quinto B. Nossa aula de hoje é de ciências e ainda é o livro do quarto ano. Transformação da matéria. A matéria vai da página 86 a 98. E as atividades é tudo picadinho. Tem na página 90, 91, 94, 95, 96 e 98. Então, a matéria e suas transformações. Você já estourou pipoca na sua casa? É uma mágica, não é? Aquele milho amarelinho, quando a gente coloca na panela com um pouquinho de óleo e deixa esquentando bastante, o que acontece? Pau! Ele vira uma pipoca branquinha e macia. Então, é a matéria do milho que se transforma na pipoca. Então, o que faz isso? A temperatura faz com que o milho se aqueça e se transforme em pipoca, né? E eu consigo depois transformar a pipoca em milho de novo? Não consigo mais, né? Depois que o milho vira pipoca, ele não volta para a forma antiga. Então, você já viu outras transformações de outros objetos? Na cozinha tem bastante. A gente pode ferver uma água. E essa água, quando está fervendo, se a gente deixar muito tempo, ela se transforma em quê? Em vapor. Você vê aquele vaporzinho saindo da chaleira, né? A gente transforma água em gelo, quando coloca no congelador. E a gelatina? A gelatina é um líquido que a gente coloca na geladeira com a mistura da gelatina e ela fica aquela coisinha nem dura nem mole. É transformação da matéria. A gelatina vira líquido de novo depois? Ela vira. Se a gente tirar ela da geladeira, ela volta a ser líquido de novo. Então, na página 91, fala um pouquinho pra gente sobre a matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa espaço e tem massa. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó. O nosso livro de ciências é uma matéria, né? Por quê? Porque ele tem massa. É a quantidade de matéria. Quanto de massa tem esse livro? A gente não pega ele, então ele tem massa. Um livro deve pesar 240 gramas. Essa é a massa dele. E volume. Ele tem um volume, ele ocupa espaço, não ocupa? Eu guardo ele na bolsa, ele ocupa espaço. Eu coloco ele na prateleira, ele ocupa espaço. Então, o espaço que a matéria ocupa é o volume dela. O que mais que a gente pode chamar de uma matéria? Esse copo é uma matéria, né? Ele tem massa e ele tem volume, ele ocupa um espaço. Então, ele é uma matéria também. E o estado da matéria? As matérias, ela tem estados e são 3 estados. Estado sólido. Então, o nosso livro é um estado sólido, né? Ele tem uma forma definida, independente se esteja um recipiente ou não. Então, ele é um estado sólido, o livro. E estado líquido? Estado líquido não tem forma. Então, esse vidro aqui de perfume, o vidro é estado sólido, mas o líquido que está aqui dentro, ó, o produto que está dentro é estado líquido. E o líquido que está dentro do perfume, ele pega a forma do vidro, né? Então, ele adquire a forma do recipiente que está. E o estado gasoso, ele não tem forma. Eles se expandem, eles crescem e preenchem o recipiente que contém. Então, o que é estado gasoso? O gás de cozinha no botijão de gás lá dentro é estado gasoso. Ele ocupa todo o botijão de gás. Aqueles balões que voam de gás hélio que a gente compra nas festinhas, lá dentro é um gás também que chama gás hélio. Ele é um estado gasoso. A gente não consegue ver, mas ele ocupa todo o interior da bola, da bexiga. Aí na página 91 de vocês, elas descrevem todos os estados da matéria. E aqui a Pro também colocou exemplos. O estado da matéria sólido. Então, um cubo de gelo, a gente consegue pegar ele, tem um estado sólido.
mesmo que ele vá se transformar depois. A bola, o osso, pedra, guitarra, cadeira, bicicleta, lápis, mesa, lata, é tudo de estado sólido, ela tem uma forma definida. Estado da matéria gasoso. Não tem uma forma definida, mas ela ocupa todo o espaço aonde ela está. Então, aqui, o ar, o balão, aqui dentro do balão tem um gás e ele ocupa todo esse espaço. A nuvem, o balão de ar, aqui dentro, o estado gasoso ocupa todo o espaço. O vento, o vapor da chaleira, quando a gente vai ferver uma água, estado gasoso. E o estado líquido, ele não tem forma, mas ele fica na forma aonde ele está. Então, aqui a água na garrafa d'água, ela pegou a forma da garrafa, ó, igual a água da piscina. Né? O suco estado líquido, pegou a forma da garrafa. O chocolate quente, estado líquido, ficou na forma da caneca. Gota da água, a chuva, o leite, tudo estado líquido e ele pega a forma do recipiente aonde ele está. Então, na página 90, ele explica a matéria, massa e volume, que foi o primeiro slide que a Pro explicou. Então, vocês vão dar uma lida nesse slide, tá? E aqui tem um aparelho muito bacana onde tem duas bexigas. Você acha que o ar pesa? De um lado é uma bexiga vazia e de outro lado é uma bexiga cheia. Qual que está mais pesado? A bexiga cheia. O ar a gente não vê, estado gasoso, mas a bexiga pesa, porque o ar ocupou todo o espaço aqui. Então, essa bexiga aqui, ela tem massa e volume, né? Na número 1, observe a imagem e complete as frases. Então, aqui tem uma caixinha de leite e ela tem 1 litro. Qual que é o volume dessa caixa? É 1 litro, então ela tem um volume dentro dela, né? O leite dentro dela em estado líquido. E agora que o chocolate pesa 200 gramas. Então, o chocolate, ele é uma massa, né? A gente consegue apalpar ele, 200 gramas. Então, aqui na letra A, na embalagem do leite, há indicações do volume, da massa, do que há indicações? Do produto. Essa é uma medida relacionada ao, você vai completar aqui a frase, que ele ocupa. Então, você vai completar com massa, volume ou matéria. B. Na embalagem do chocolate, há indicações de sua. Essa é uma medida da quantidade do produto. Lembrando, ó, que este produto é uma matéria, né? Porque ele tem forma. Aqui, a caixinha de leite é uma matéria, né? E dentro dele tem o quê? Tem um volume. Então, presta bem atenção para preencher aqui com os dados. O estado da matéria pode ser sólido, líquido ou gasoso, que foi a explicação que a Pro deu neste slide aqui, ó, sólido, líquido ou gasoso. Então, aqui tem um exemplo de um suco de laranja, estado líquido, das frutas que têm formas definidas, estado sólido, e dos gases dentro do balão, estado gasoso. Número 2. A vela é constituída de matéria. Então, a vela, ela é constituída de uma matéria, né? Ela é constituída de cera, ela é uma matéria, ela tem uma forma definida. Qual é o estado físico da vela? Sólido, líquido ou gasoso? B. A fumaça que a vela libera quando está acesa também é formada por matéria? Então, quando a gente acende a vela aqui, sai aquela fumacinha preta, ela é formada por quê? Por matéria? 3. Analise a tabela e o gráfico de barras e responda as questões abaixo. Então, massa dos alunos. Massa dos alunos é quanto cada aluno aqui pesa. Então, tem em forma de tabela
e em forma de gráfico. Letra A. As informações apresentadas na tabela e no gráfico são as mesmas? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, olha só. Aqui no gráfico, ele apresenta gráfico de barras, massa e o nome dos alunos. E aqui na tabela é uma tabela de massa dos alunos. Então, na pergunta A, as informações apresentadas na tabela e no gráfico são as mesmas? Sim ou não? Nessa, a resposta é só sim ou não. Quais dos alunos têm a menor massa? Então, você pode olhar aqui ou aqui. Em sua opinião, qual das duas representações, gráfico ou tabela, é a melhor para comparar a massa entre os alunos desse grupo? E por quê? Qual que você achou mais fácil de ler a informação? Na tabela ou no gráfico? E por quê? Por dentro de um laboratório. Um laboratório de ciências, ele é muito bacana. E é uma pena que a gente não tenha um laboratório na nossa escola. E se a gente tivesse agora também, a gente não poderia usar por causa dos protocolos de segurança da Covid, né? Então, em um laboratório, a gente tem... Vamos aumentar aqui. Balanças de prato, que são mais antigas. Então, tem essa balancinha aqui, ó, que a gente pode pesar as coisas. E é legal que você põe uma quantidade de volume de um lado e uma quantidade de volume do outro, e você vai vendo a balança se equilibrar, né? E quais são as unidades de medidas usadas na balança? Quilos e gramas, que é a massa. Então, a balança serve para medir a quantidade de um corpo. Um corpo é qualquer objeto que tenha uma massa. Num laboratório, também tem microscópio, que dá para ver as coisas bem pequenininhas, né? Esses vidros engraçados aqui, ó, é bem legal, que cada um tem uma medida em ml, então dá para saber quanto de líquido cabe em cada um. Esse texto é bem bacana e a Pro colocou ele aqui só para ser um texto informativo, para vocês darem uma lida nesse texto, que ele fala sobre massa e sobre volume. Na página 94, fala um pouquinho sobre a transformação física da matéria. Então, a transformação física da matéria muda um objeto, mas o material com que ele é feito continua o mesmo. Como isso, Pro? Então, a fabricação de um lápis. Um lápis a gente fabrica a partir de uma madeira, de uma árvore, né? Aí transforma os lápis, coloca lá dentro os grafites e ele vira um lápis pronto. Mas o material que foi usado nele foi modificado? Aqui é a madeira e o lápis continua sendo de madeira. Então, o material utilizado nele não foi modificado. Na fabricação do lápis, a madeira é cortada, lixada e furada, mas, apesar disso, continua sendo madeira. A mudança da forma não altera as substâncias que formam a madeira. Então, o lápis, ele era uma árvore madeira. Agora ele é lápis, ele continua sendo madeira, apesar de ter passado por todas aquelas transformações. Para a gente fazer um picolé, a gente pode fazer um picolé de fruta. A gente faz um suco de melancia. O suco de melancia, para a gente fazer um picolé, a gente coloca no congelador, né? E ele vai transformar de estado líquido para o estado sólido. Mas ele continua sendo um suco, né? Só que ele está em estado sólido aqui e aqui líquido. Então, ele não transforma o material principal, que é o suco. Ele só modificou aqui a forma, mas não modificou a substância principal, que é o suco. E a formação das coisas tem tipos de mistura. Quando a gente faz uma mistura de água com açúcar, ela continua sendo a água e o açúcar. Às vezes você mistura, o açúcar some ali da água, né? Mas você sabe que ali tem o açúcar, que você continua sentindo o sabor.
Então, misturar duas substâncias não altera a composição de cada uma. Mesmo que a gente não veja aquele açúcar lá, ele dissolveu tanto que a gente quase não vê ele. Mas ele está ali, o açúcar está ali misturado com a água. E dentro dessa mistura tem dois tipos. A homogênea, né, que é a água mais açúcar dissolvida, que você não consegue enxergar aqui uma ou outra, né? Aqui você consegue enxergar só a água, você não vê o açúcar, mas o açúcar está aqui. E a heterogênea, que ficam separadas. Então, aqui tem óleo e aqui tem água. Essa é uma experiência bem legal para você fazer na sua casa. Pega um copo de água, mistura uma colher de açúcar, mexe bastante e deixa no lado. Aí você pega um outro copo de água do mesmo tamanho, põe uma quantidade de água e uma quantidade de açúcar e espera para você ver. Esse aqui se misturou tanto que ficou homogênea, você não sabe quem é um, quem é outro. Mas esse daqui não se mistura, ele vai se separar. Então, olha só de mais pertinho. Ó. Homogênea, possui um único aspecto. Então, aqui só tem um aspecto, a água. Você só enxerga a água. Quando você beber, você vai sentir o gosto do açúcar. Mas olhando, você só vê a água. E aqui a heterogênea apresenta mais de um aspecto, ó. O óleo e a água. Faz essa experiência na sua casa e tira uma foto para Pro. Vai ser bem legal você ver essa experiência aqui. Óleo de banho também dá certo. Ele não se mistura com a água. Se você colocar também areia, água e óleo, vai ficar 3 misturas heterogêneas, cada uma com um aspecto diferente. Faz essa experiência que você vai gostar. Na página 94 e 95, fala um pouquinho das transformações da matéria, que é a fabricação do lápis e do suco, que foi a slide que a Pro explicou. E aí na questão 1, leia o texto e responda. Ana deixou seu sorvete alguns minutos ao sol enquanto brincava com seu irmão. Quando voltou, o sorvete havia derretido. Letra A. Em sua opinião, o que provocou o derretimento do sorvete de Ana? Quando a gente deixa um sorvete no sol, ou um cubo de gelo no sol, o que provoca o derretimento dessa matéria? Você vai responder aqui. Essa é fácil, hein? B. É possível reverter a mudança que ocorreu com o sorvete de Ana? Como? Se eu deixar um sorvete no sol, dentro de um copo, e ele derreter, eu consigo transformar aquele sorvete que está em estado líquido para estado sólido novamente? Ou não? Como que eu faço isso? Isso se o sorvete estiver em um recipiente, né? Agora, se ele estiver num papel, em cima de um papel, e ele derreter, eu vou conseguir reverter? A formação da mistura, né? Que são as misturas heterogêneas e homogêneas. Aqui no livro só tem falando sobre o açúcar e a água, que diz que mesmo que a gente misture a água e o açúcar, os dois componentes serão separados, mesmo que a gente não consiga enxergar. Quando a gente tomar o copo de água com açúcar, a gente sente o sabor do açúcar, mesmo não vendo, tá? 2. Escreva se a mudança representada é uma mudança de forma ou de uma mistura. Adicionar azeite à sopa. Quando eu adiciono azeite numa sopa, se você nunca fez isso, presta atenção quando você fizer. O azeite vira umas bolinhas que ficam tudo flutuando na sopa. Ele não se mistura, não some. Então, aqui é para você classificar em mudança de forma ou mistura. Então, eu colocar um azeite numa sopa é mudança de forma ou é mistura? Aí você coloca a palavra aqui. Eu cortar a melancia em vários pedacinhos é mudança de forma ou é mistura? 3. Leia o texto e responda as questões. A arte de aleijadinho. Então, você vai ler esse textinho aqui e vai responder a questão A e B, que a resposta está aqui. Letra A. Quais materiais são mencionados no texto? Grifa no texto antes. Quais materiais o Aleijadinho usava nas suas obras de artes? Aí você grifa o material, depois você responde aqui. O que causa a transformação do material em escultura? Então,
Aleijadinho usava um material, e o que transformou o material em escultura? Está escrito aqui. Mudanças do estado físico. Então, o aquecimento ou o esfriamento do material pode causar mudanças do estado físico. A gente transforma o gelo em água. Como? Com aquecimento, né? E a água em gelo? Com esfriamento. Então, essas duas causas, aquecimento e esfriamento, transformam uma matéria. Então, essas transformações têm 4 nomes. Solidificação, do líquido para o sólido. E qual é a temperatura para essa transformação? 0 graus Celsius. Fusão, do sólido para o líquido, a 0 graus Celsius. E vaporização, do líquido para vapor, a 100 graus Celsius. Quando a gente está fervendo uma água e essa água vira um vaporzinho. E a condensação do vapor em líquido a 100 graus Celsius. Quando a gente está tomando banho e fica todo fechado o banheiro, no vidro assim do banheiro, no espelho, não fica um vaporzinho? Quando você desliga o chuveiro, aquele vaporzinho não vai escorrendo no vidro, no espelho e vira água? Isso é a condensação. Na página 96 tem uma experiência muito bacana que vocês vão fazer em casa e tirar foto para Pro, que é a solubilidade do sal e água. Então aqui está toda a descrição de como você vai fazer e depois que você fizer a experiência, você vai responder a pergunta 1, 2 e 3, tá? Você precisa só de um copo de vidro, uma colher, um pouquinho de sal e água. Você faz a misturinha, observa e responde as perguntas. Então, ainda da página 97, as mudanças do estado físico. Na apostila de vocês, no livro, tem as fotos. Solidificação, líquido para sólido. Então, a superfície do lago se solidificando por causa da baixa temperatura no início do inverno na Suécia. Então, nessas regiões, os lagos, os rios, eles ficam totalmente congelados. Solidificação. Fusão, sólido para líquido. Um gelo derretendo. Então, aqui é fusão. Vaporização. A roupa no varal, ela fica molhada, ela vai molhada, vai úmida. Você deixa no varal, ela seca, mesmo quando não tem sol. Mesmo quando o tempo está nublado, com vento, a roupa seca mais devagar, mas seca. Por quê? Porque a água que está na roupa vai vaporizando e aí vai secando a roupa. Durante a secagem, a água evapora das roupas. E a condensação, vapor em líquido. O vapor de água se condensa ao encontrar uma superfície fria como vidro. Então, o exemplo que a Pro deu do banheiro. O vidro, o espelho, ele fica embaçadinho e depois a água vai aparecendo do vapor, porque o local aqui é mais frio. Na página 98, também tem mais uma atividade. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. Então, você vai ler esse textinho aqui. E aqui, ó. Se fosse um dia quente, a camiseta secaria mais rápido? Por quê? Explique. Aí você coloca aqui a sua explicação. 2. O orvalho é caracterizado pela formação de pequenas gotas de água na superfície de objetos e plantas em madrugadas sem chuva e frias. Então, de madrugada, quando a gente sai lá fora de manhã, as plantinhas estão cheias de gotinhas de orvalho, ou o telhado da casa, a bicicleta, quando a gente deixa lá fora à noite, o banquinho dela também fica molhado, o teto do carro. Sabendo que o ar é formado por vapor de água, que mudanças de estado da água devem ocorrer na formação de orvalho, então a gente fala assim, ó, o orvalho da noite, né? O tempo não está chovendo e mesmo assim fica molhado as superfícies das coisas que ficam no sereno. Por quê? Daí você vai ler esse textinho aqui e vai responder. Na 3,
Um botijão de gás de cozinha vem com 13 kg de líquido em seu interior, que se transformam em gás ao liberarmos a válvula. Qual é o nome da mudança do estado que ocorre ao abrir a válvula do gás? E um botijão recém-comprado tem a mesma massa que um botijão que está sendo usado há mais tempo? Quando eu tenho um botijão em casa, que ele já está sendo usado, e compro um novo na loja, eles têm o mesmo peso, a mesma massa? Por quê? Então, essas são as nossas atividades de ciências para fechar essa unidade de transformação da matéria do quarto ano. Aí vai ficar uma unidade a mais para a gente fazer e finalizar essa revisão do quarto ano, tá bom? A Pro tá abrindo a sala do Meet um pouquinho mais cedo agora. Vou abrir 8h30. Então, se vocês quiserem entrar 8h30, pode entrar que a Pro tá lá. Beijos, meus amores.